Então vamos lá? Todo mundo aí a postos, né? Cada um com seu livro na mão. Nós vamos começar hoje o capítulo 3 da primeira parte, Evolução em Dois Mundos. E o nome do capítulo é Evolução e Corpo Espiritual. Então, o que esse capítulo vai trazer para a gente? Nós vamos começar desde os primeiros desenvolvimentos, surgimento da Terra. Todos nós, quando lá na escola, né, começamos a estudar, antigamente era ciências, né, hoje já é biologia, e eu não sei se uso os dois termos, não sei, mas em algum momento nós estudamos como tudo começou, da forma primitiva, né, ou seja, nós passamos ali pelos reinos, né, reino mineral, vegetal, animal. Então, isso não é novo para a ciência, mas André Luiz vem com um olhar muito mais enfático, muito mais a fundo, para nos também falar, né? Ele agora ele tem propriedade para falar da ciência da Terra, né? Visto que André Luiz era médico terreno, então agora ele vem, né, com a propriedade que ele tinha e continua tendo sobre, né, esses fenômenos, esse entendimento da ciência, ele vem nos passar o que ele vê do outro lado, o que ele aprende, o que ele assiste do outro lado, e vem para a gente de uma forma bem robusta até, né? Nos incitando aí, nos deixando caminhos para além do livro e buscar mais teorias, né? Ele nos dá essa deixa aí para que a gente possa então saber que existe sim respaldo científico para tudo isso, mas que a espiritualidade também vem com uma bagagem muito maior. Por quê? Porque tudo primeiro acontece do lado de lá, né? Então nós temos que entender, e a gente já sabe disso, que nós é que somos uma cópia do mundo espiritual. Só que uma cópia imperfeita, uma cópia borrada, né? Lá não é essa confusão que existe aqui, apesar de ter lugares de confusão, mas as coisas são selecionadas, né? Aqui está tudo misturado. Então, por isso que a gente se torna, além do nosso grau de evolução, por isso a gente se torna uma cópia borrada do mundo espiritual. Então, ele começa dessa forma. Evolução e corpo espiritual, primórdios da vida, né? Então, vamos lá, vamos começar lá no primitivo da vida, né? Então, ele começa assim. Procurando fixar ideias seguras acerca do corpo espiritual, será preciso remontarmos de algum modo aos primórdios da vida na Terra, qual mal cessavam as convulsões telúricas terrestres, pelas quais os ministros angélicos da sabedoria divina, a gente já viu lá atrás, né, que existem os que ajudam, né, na formação de tudo. Então, pelas quais os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo gigantesco, ciclópico do planeta. Então, o que André está nos dizendo aqui? Olha, para que a gente chegue no corpo espiritual, nós vamos precisar começar o entendimento lá de trás, lá no mais primitivo, no início de tudo, como tudo se formou. E a gente tem que entender que nós, né, a Terra se formou, nós estamos aqui, tudo devido ao quê? Nós passamos, né, pela ajuda desses ministros e sobre a supervisão do Cristo, sobre a supervisão de Jesus. Então ele está dizendo para nós o seguinte: olha, o mundo espiritual,
tudo primeiro começou lá, para depois vir, então, para o mundo material. Já lá ele continua da seguinte forma: a matéria elementar ou a matéria básica de que o elétron é um corpúsculo, né, é um elemento base na faixa de experiências evolutivas sob nossa análise, acumulada sobre si mesma ao sopro do Criador da eterna inteligência, deu nascimento à província terrestre no estado solar a que pertencemos, cujos fenômenos de formação original não conseguimos por agora abordar em sua mais íntima estrutura. Então, o que ele está dizendo? Os átomos, né, e os elétrons são organizados para que a Terra pudesse surgir, né, nas condições básicas, primitivas. Então, tudo surgindo lá de trás. Então, a gente já sabe que tudo foi organizado, tudo está no comando de Jesus Cristo e que tudo veio do primitivo, do básico, do simples. Nós vamos fazer agora um parênteses, porque André Luiz, a partir desse terceiro parágrafo em diante, ele vai vir com uma determinada expressão chamado mônada. Então, nós vamos abrir, né, um parênteses aqui agora, para que a gente, então, possa entender essa mônada, que é importante, porque senão, na hora que ele começar a falar a palavra, às vezes a gente vai se sentir sem conexão, né? Porque mônada tem como que eu posso dizer? O que ela é, a definição dela, né? É uma definição ao mesmo tempo simples, mas vasta, né? E que para que a gente possa entender, toda vez que André Luiz se referir a mônada, nós entender o que é isso, o que é mônada, né? De onde vem essa expressão mônada? Então, eu também fui buscar, né? Então, a gente encontra dentro, né, do nosso contexto aqui, uma autora chamada Dejanira Alves. E ela veio falando sobre essa mônada, explicando o que é essa mônada. E ela fala o seguinte: a palavra mônada vem do grego monas, que significa unidade ou aquilo que é único. É a essência espiritual de um ser. Segundo Leibniz, define-se como substância simples, que não possui partes, sendo indivisível, dotada de percepções e tendências. As mônadas são em número infinito. Deus as criou no estado espiritual, chamados de centelhas espirituais individualizadas do Criador, ou mônadas. Então, mônadas pode ser tanto centelhas espirituais ou mônadas mesmo. E foi criada por Deus, né? Foi criada por essa energia suprema, causa primária de todas as coisas, que é Deus. Então, foi criado essas mônadas. E daí vem, né? Se foi criado as centelhas espirituais, daí vem então a expressão de que cada um de nós possui uma centelha de Deus dentro da gente. E aí, ela é indivisível, ela é única e nenhuma é igual à outra. Essa foi nossa primeira inteligência e a nossa primeira identidade individualizada. São eternas e não há mônadas perfeitamente iguais. Podemos dizer que a mônada espiritual sairia das mãos de Deus, fazendo um estágio no reino mineral, evolui e passa para o princípio espiritual, onde faz estágio no reino vegetal, evolui novamente e se torna princípio inteligente, fazendo estágio no mundo animal. Então, ou seja, surge essa mônada,
Essa mônada evolui um pouco, passa no reino mineral, evolui um pouco, passa para o reino vegetal, evolui-se mais um pouco, chega no reino animal. Então, cada vez que se evolui, progride então para um reino diferente. Ainda que leve milênios, anos, mas se desenvolve. Né? Então, de onde tudo surgiu? Tudo surgiu dessa mônada, ou da centelha espiritual criada por Deus, que ao evoluir, chegou-se então no estado em que estamos hoje e que muitos outros se encontram, visto que cada um evolui no seu tempo. Então, cada um está num estágio, cada um está evoluindo da sua maneira e no seu tempo. Se nós hoje estamos no estado que nós estamos, nós precisamos respeitar e olhar que nós também estivemos lá atrás. Assim como hoje encontra-se os animais, assim como hoje encontra até mesmo vírus e bactérias. Todos estão aí numa cadeia de desenvolvimento, né? E nós vamos seguindo quando ele fala o seguinte, né? E aí a gente pode entender, só abrindo um parênteses, que a mônada, né, é um princípio espiritual. Tudo nasce lá. Quando chega, né, no estado de vir para a Terra, a formação dessa mônada, vindo desse princípio espiritual, e se encontra, né, com o átomo, que é um princípio material, se forma e chegamos a cada um um resultado diferente de acordo com a evolução que cada um se encontra. Então, complexo, mas deu para entender, creio eu, né? Então, vamos aí continuando a conversar sobre mônada. Então, o princípio, então ela já desenvolveu. Ela passou pelo mineral, desenvolveu, foi para o vegetal, desenvolveu, foi para o animal. Desenvolve-se do animal, né? E chega então, chegando, né, no princípio extremo da inteligência, da evolução comportada no reino animal, ou seja, evoluiu tudo que tinha para evoluir no reino animal, é transformado então em espírito, que reencarna no reino hominal, né? A gente já sabe que quando chega no reino animal, tem espírito? Tem. Mas aqui, quando já se desenvolveu tudo que tinha para se desenvolver, esse espírito toma forma hominal, que é onde nós nos encontramos. Na questão 610 do Livro dos Espíritos, eles falam que a espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo, né? Ou seja, essa encarnação, a espécie humana a qual nós encontramos hoje, é que teria discernimento o suficiente, e assim espera, para que então a gente possa entender o que é Deus. Quando fala no conhecer Deus, não é olhar e ver Deus, mas entender a existência dessa energia suprema, dessa, né, causa primária de todas as coisas. E aí a gente vem com uma frase de Leon Denis que fala: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, né? Que é onde nós nos encontramos. Então a gente passa por esses reinos primitivos de uma forma inconsciente e ignorantes. Quando a gente fala ignorante, ignorante no sentido de sem conhecimento, sem experiências, nunca antes vivido nada, experiências novas.
e que uma vai agregando a outra a ponto da gente ir se desenvolvendo e mudando de reino, mudando de posição e de acordo com a nossa evolução, nós estamos hoje no estado que nós estamos, né? E aí, de acordo com a inteligência que nós já adquirimos hoje. Isso porque um dia todas as inteligências que era inerente a nós foram esgotadas em cada ponto e por isso a gente foi passando, mudando de fases, né? Então agora nós vamos seguir lá no texto. A imensa fornalha atômica, né? A gente sabe que a Terra, lá no primitivo, a Terra estava de uma certa forma quente, né? Então por isso que ele fala da fornalha, né? E para quem desejar ir mais a fundo sobre a questão da atmosfera primitiva, de como tudo surgiu, pode ir atrás das experiências de Miller, que é de 1953, ou da teoria de Oparin e Haldane, ou então procurar sobre panspermia cósmica, tá? Porque aí vocês vão ir mais a fundo. Nós não vamos entrar nessa questão agora, né? Porque talvez possa ficar muito complexo, possa fugir do alcance de alguns, né? Então a gente não vai entrar nessa questão. Mas quem desejar ver como que foi a formação primitiva, tem essas teorias que explicam bem e que o Espiritismo adere muito, né? A essas teorias. Então, cada um aí pode procurar, se assim tiver interesse, ou se tiver dando, né? Não, Ana, tá tranquilo, só com essas informações aqui, está tranquilo, também não tem problema nenhum, tá? A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida. Então, ou seja, a Terra, no estado que ela se encontrava, né, na atmosfera que ela se encontrava, ela estava apta a receber sementes da vida, ou seja, estava apta a receber o início de tudo. E sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, né? Então, sobre lá aqueles que ajudavam as macro inteligências, né? Que ajudavam aí no orbe, ou seja, na terra que estava por nascer, a gente vê, né, vemos o seio da terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa e a espraiar-se no colo da paisagem primitiva, né? Então, são as condições básicas da terra com aí surgimento propício para pontos de vida. Dessa geleia cósmica deriva o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Trabalhadas no transcurso de milênios, né, no decorrer de milênios pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores, trocando-os entre si sob a ação do calor interno e do frio exterior, as mônadas celestes exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma, ou seja, das organizações das moléculas, de que se lhes derivaria a existência organizada no globo constituído. Então, a Terra, com ambiente propício, a gente sabe, com Jesus lá na ponta até hoje, no leme de tudo, sob os cuidados de Jesus, através dessa inteligência suprema chamada Deus, nessa criação do orbe, a Terra então começa o quê? A ter ambientes propícios para que então a vida, mesmo que primitiva, começa a surgir. Então surge aí, né, o que ele vem dizer, né, vem-se então para a Terra as mônadas celestes. E André fala, né? Séculos de atividades silenciosas se passaram sucessivos. Ou seja, a Terra permaneceu por muitos séculos com esse ambiente, recebendo aí
as primeiras mônadas, as primeiras centelhas espirituais, as centelhas de Deus. Então, por muitos séculos ficaram nesse ambiente, né? Até então que vem o reino vegetal, né? Então, quando a gente está aí trabalhando, né, o primitivo, os primeiros passos, e passa-se muito tempo, vence o reino vegetal. E André Luiz fala assim: aparecem os vírus e com eles surge o campo primacial da existência, formado por nucleoproteínas e globulinas, oferecendo clima adequado aos princípios inteligentes ou mônadas fundamentais que se destacam da substância viva por centros microscópicos de força positiva, estimulando a divisão cariocinética. A divisão do núcleo da célula, né? Então, o reino vegetal começa dessa forma. Surgem os vírus, com eles o campo também propício, vence os princípios inteligentes também se desenvolvendo, ou as mônadas, né, que nós podemos chamar, ou as centelhas de Deus. E aí, nessa força positiva, elas são estimuladas à cariocinética, ou seja, à divisão. Uma se divide em duas, divide em três, divide em quatro e assim vai sucessivamente. Evidenciam-se desde então as bactérias rudimentares, cujas espécies se perderam nos alicerces profundos da evolução, lavrando, né, escavando os minerais na construção do solo, dividindo-se por raças e grupos numerosos, plasmando ou criando, pela reprodução assexuada, as células primitivas, que se responsabilizariam pelas eclosões do reino vegetal em seu início. Então, evidencialmente, né, surge aí agora as bactérias, mas de uma forma mais rudimentar, né? Elas trabalharam aí, de uma certa forma, o mineral, que nós encontramos lá no início, nesses primórdios da vida, lá com a terra lá quente, morna, propícia, né? Vence esse reino, né, vegetal e também começa a se desenvolver, surge os vírus, agora também as bactérias, e essas surgem através de uma reprodução assexuada, ou seja, né, sem a necessidade do sexo. E ele fala que milênios e milênios chegam e passam. Então, elas precisam da estrutura mineral modificada para surgimento do reino vegetal. Milênios e milênios se passam, ambiente da Terra também se evoluindo, deixando propício para cada estágio, vem-se a formação das algas. Sustentado pelos recursos da vida, que na bactéria e na célula se constituem do líquido inicial da vida, né, o líquido protoplásmico, o princípio inteligente nutre-se agora na clorofila, que revela um átomo de magnésio em cada molécula, precedendo a constituição do sangue de que se alimentará o reino animal. O tempo age sem pressa, em vagarosa movimentação no berço da humanidade, e aparecem as algas nadadoras, quase invisíveis, com as suas caudas flexuosas, né, flexíveis, circulando no corpo das águas, vestidas em membranas celulósicas e mantendo-se a custas de resíduos minerais, dotadas de extrema
mobilidade e sensibilidade como formas monocelulares em que a mônada já evoluída se ergue a estágio superior. Então, quanto mais se evolui o todo, quanto mais a Terra se evolui, ainda em estado primitivo, mais essas centelhas de Deus, essas centelhas espirituais, essas mônadas também vão, de uma certa forma, se desenvolvendo. Todavia, são plantas ainda, e que até hoje persistem na Terra como filtros de evolução primária dos princípios inteligentes em constante expansão, mas plantas superevolvidas nos domínios da sensação e do instinto embrionário, guardando o magnésio da clorofila como atestado da espécie. Sucedendo-as por ordem, emergem as algas verdes de feição pluricelular. Então, antes nascem as algas, depois as algas evolui, vem algas nadadoras. Dessas algas nadadoras, elas são unicelulares, agora já passam a algas pluricelulares, né? Ou seja, com mais de uma célula. Com novo núcleo a salientar-se, inaugurando a reprodução sexuada. Se antes ela era unicelular e assexuada sem a necessidade do sexo, agora ela passa a ser pluricelular e a reprodução passa a ser sexuada, ou seja, né? Essa necessidade do sexo, essa necessidade de dois polos. E estabelecendo vigorosos embates nos quais a morte comparece, na esfera de luta, provocando metamorfoses contínuas que perdurarão no decurso das eras, em dinamismo profundo, mantendo a edificação das formas do porvir. Então, elas alcançam essa reprodução sexuada, mas também começa a aparecer o fator morte, ou seja, em um determinado estado, elas morrem, ainda que já se reproduziram, mas esse fator morte começa por aí, né? Então, por hoje, o nosso estudo é esse. Para que vocês possam ficar com ele aí na mente, entendendo mais uma vez a grandeza de tudo e de quanto tempo tudo demorou para se formar. E que muitos vêm, apesar de tudo ter iniciado lá no reino mineral, hoje muito já se evoluiu e nos encontramos nessa inteligência, né? Nessa inteligência maior, ao qual ele designou aqui de vamos voltar aqui para a gente poder entender. Lá, quando deu a definição de mônada, ele nos fala, né? Que a gente chegou no reino hominal porque a gente esgotou os princípios da inteligência animal. Então, se a gente esgotou esse princípio e chegou onde nós chegamos, partindo lá do mineral, ainda tem-se muitos se desenvolvendo. E vai demorar milênios e milênios para poder chegar. Fato é que todos nós vamos evoluir. Todos nós, né? Desde lá do reino vegetal, mineral, animal, tudo vai se evoluindo ou vai criando um ambiente propício para que se evolua, né? Então, olha a grandeza com que tudo foi surgindo. E o que nós precisamos lembrar desse aprendizado aqui de hoje, né? O mais importante, o mais robusto, o que nós precisamos tirar disso é de quê? Que tudo teve a origem nessa energia suprema chamada Deus. Que tudo está sob o comando de Jesus. E que sob o comando de Jesus existem inteligências espirituais
macro e micro, que ajuda constantemente nessa evolução. Que todos nós vamos chegar, que cada um vem no seu tempo se desenvolvendo. Então, isso é muito importante. E o conceito de mônada, ou centelha espiritual, que todos nós temos, porque um dia nós fomos criados a partir dessa energia chamada Deus. Aí nasceu a nossa oportunidade. E olha o quanto nós já caminhamos, olha o quanto nós já desenvolvemos. E o quanto ainda a gente é muito pequeno diante de tudo isso e ainda precisa o quê? Evoluir, precisa caminhar. Mas nós vamos dando passos de cada vez, porque sempre foi assim, né? Olha aí esses reinos. Alguns milênios, né? André Luiz cita milênios do reino mineral para o reino vegetal, demorou-se milênios para chegar. E aí a gente fica curioso, né? Será quantos milênios nós, nessa classe hominal, ainda precisamos caminhar para poder também evoluir, né? Progredir. Então que a gente possa caminhar, progredir e continuar sem desistir, mas com esperança sempre. Alguma dúvida, gente?